Obrigado. Boa noite a todos. Fique em paz, se quiser deixar, fique em paz. Irmãos, é uma alegria estar aqui. Deixa eu olhar primeiro para vocês, né? É uma alegria estar aqui. Junto com vocês. É uma alegria receber as pessoas que nos visitam. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de Lucas. Como já foi falado aqui pela Kemi, hoje é o nosso, pela programação da igreja, é o nosso último culto do ano, deste ano. E é um culto especial. Eu não sei qual foi a expectativa. O meu dia foi um dia de muita luta. Um dia, assim, de muita batalha, irmãos. Que o inimigo tentou usar das suas artimanhas para roubar a paz, a alegria de Deus dentro do meu coração. Foi um dia de muita luta, né? Muita batalha. Mas a expectativa que ficou no meu coração, eu não sei no seu, às vezes a gente não cria expectativa nenhuma, mas a expectativa que ficou no meu coração, apesar da luta, das lutas, era estar aqui, irmãos, com vocês. Eu sei que daqui a pouco a gente vai celebrar esse momento em família, mas é um momento também muito especial, lógico, mas pessoalmente dizendo, celebrar esse momento com vocês é muito especial para mim. Então, apesar das lutas, eu esperei estar aqui com vocês. E essa mensagem que eu quero repartir com vocês é uma mensagem central do Evangelho. É uma mensagem essencial e central da fé cristã. Por quê, pastor? Porque a mensagem que registra um fato inédito, inesquecível, incomparável na história. O mundo nunca mais foi o mesmo a partir do nascimento do Senhor Jesus. E esse tema que eu coloquei aí é um anúncio do anjo. Foi o anúncio do anjo para uma jovem num vilarejo insignificante. Eu vou falar disso daqui a pouco. É uma jovem de aproximadamente 13, 14 anos, virgem, prometida em casamento. Um anjo visita ela num vilarejo de aproximadamente, segundo os comentaristas bíblicos, aproximadamente 500 habitantes. Ou seja, dentro da distribuição geográfica de Israel, especificamente da Galileia, é um sítiozinho ali na Galileia, pastor. Lá num vilarejo pequeno. Foi lá que o anjo foi. Enviado por Deus, um anjo chamado Gabriel. E é interessante porque o texto bíblico diz que esse anjo, chamado Gabriel, ele estava sempre na presença de Deus, está na presença de Deus. E ele então é enviado, é delegado pelo próprio Deus a visitar essa jovem. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Lucas, abre aí comigo, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. E aí você acompanha na sua Bíblia, na versão disponível. Lucas 2 é um pouco extenso o texto, mas eu quero ler para vocês. Lucas 2, do 1 ao 14. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria.
e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para a cidade de Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ainda não era sua esposa, mas estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas notícias, boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Olha a notícia do anjo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Será que a gente pode repetir esses versos juntos? Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Amém. Muito bem, esse não é o único registro do nascimento de Jesus. Mateus também faz o seu registro lá no capítulo 1 do seu evangelho. Irmãos, eu já mencionei aqui, em outras ocasiões, dá mais um enter aqui, por favor. O quão eu fico admirado com a maneira simples que Deus escolhe para agir na história e cumprir os seus propósitos. Deus valoriza a simplicidade. Ele valoriza a humildade. E a Escritura Sagrada mostra isso. Alguns exemplos aqui na introdução. Primeiro, quando Deus criou o mundo, Ele escolheu um casal para administrar a criação, Adão e Eva. Gênesis capítulo 1 e 2. Quando Deus decidiu abençoar todas as famílias da terra, quem que Ele escolheu? Ele escolheu a família de Abraão. Abraão e Sara. Olha que interessante, irmãos. Eu vou dar uma passada rápida por causa do tempo. Mas olha que interessante. Quando Ele cria um mundo, Ele dá responsabilidade para um casal administrar, Adão e Eva. Quando Ele decide abençoar todas as famílias da terra, e essas famílias, ou essa família inclui a sua e a minha, Ele escolhe a família de Abraão, que sai de uma família idólatra. Eu falei disso aqui semana passada. O pai de Abraão, um homem chamado Terá, naquela cultura, infelizmente, era uma cultura de vários deuses, e era até uma questão cultural, infelizmente, as famílias cultuarem outros deuses, ou vários deuses. E o pai de Abraão fazia isso. E Deus, então, quando decide abençoar as famílias, Ele separa Abraão. Outro exemplo, quando Deus decide libertar o povo da escravidão do Egito, Ele escolheu quem? Moisés. Um homem. Escolheu Moisés, Êxodo capítulo 3, e nós conhecemos todo o contexto da história, como Deus manifestou a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, como Ele cuidou do seu povo na peregrinação pelo deserto, depois de sair do Egito, mas antes de sair do Egito, como Deus manifestou o seu poder.
a sua autoridade, e esse poder fica registrado de maneira clássica para nós no livro de Êxodo, através das 10 pragas do Egito, lembra? E a última delas foi então a gota d'água, para que Faraó então, de fato, mandasse o povo de Israel embora. Quando Deus decidiu vir ao mundo, olha só essa, ele escolheu uma família que vivia lá em Nazaré da Galileia, José e Maria. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de José e Maria, porque senão eu vou sair do rumo pretendido aqui e eu vou me perder. Mas olha que interessante, irmãos. Deus escolhe, quando ele decide vir ao mundo, uma família que vivia num vilarejo, como eu mencionei aqui, lá em Nazaré. José e Maria, Lucas capítulo 2, 1 ao 7. E ambos esses exemplos nos ensinam duas coisas. Primeiro, Deus valoriza a simplicidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, fala, Deus valoriza a simplicidade. E você? Faz uma pergunta para ela, não precisa responder, só faz a pergunta, só lança a pergunta. E você valoriza a simplicidade? E segundo, irmãos, Deus escolhe, olha que coisa fantástica. Deus escolhe pessoas falhas, pessoas, seres humanos, limitados, frágeis, inconstantes, cheio de medos, de inseguranças, de dúvidas, de receio, de questionamentos, enfim, cheio de coisas. E capacita essas pessoas para cumprir o seu propósito. Amém? É por isso que eu estou aqui, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Eu me lembro, no início da minha conversão, quando eu ouvi Deus me chamando, e é interessante porque quando Deus fala, ele é muito claro e objetivo. Você já percebeu isso? Deus não é como a gente que fica rodeando. Eu, às vezes, quero falar alguma coisa para a Patrícia, dependendo do que é, fica rodeando. Às vezes, ora uma semana antes, jejua. Misericórdia, Senhor, para poder falar, né? Ou ela para mim também, vice-versa. Mas quando Deus fala, irmãos, ele é claro, ele é simples, ele é direto, ele é objetivo. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas que eu relatei aqui, Adão e Eva, vamos pegar o primeiro exemplo. Eles foram perfeitos, irmãos? Adão e Eva obedeceu à primeira ordem que Deus estabeleceu para a humanidade? Sim ou não? Primeira oportunidade, o que eles fizeram? Pisaram na bola, né? Pois é. E Abraão? Ah, pastor, fala sério. Abraão é o patriarca da fé. Homem de Deus. Provou a sua fé quando ele esperou quase 100 anos. Quase não, 100 anos. Para ter um único filho. E quando ele tem, Deus pede o filho em sacrifício. E ele leva o filho. Ah, pastor, Abraão, ó. Pois é, concordo, irmãos. Homem de fé. Patriarca da fé, sim. Mas lembra quando Deus manda Abraão sair da terra dele? Sai da sua terra, Abraão. Sai do meio da sua parentela. Esse povo idólatra aí. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai, irmãos. Ele deixa tudo. Sabe quantos anos Abraão tinha? 78 anos. Eu fico pensando hoje, né? Se eu chegar lá aos 78 e Deus me mandar, ó, sai daqui dessa terra e vai para um lugar que eu...
Será, irmãos, que eu teria? Eu fico pensando quando eu leio esse texto e tentando aprender, explorar ao máximo. Será que eu teria a disposição e a fé que Abraão teve? A Bíblia ensina, irmãos, que Abraão era um homem rico. Ele tinha rebanhos. Embora eles moravam em tendas, mas o texto diz que ele sai. Junta o seu rebanho, a sua esposa, vai para a terra chamada Ur dos Caldeus, ou dos Babilônios, e o texto diz que passado um tempo houve fome naquela terra. E aí o que Abraão tem que fazer? Se deslocar de novo, só que agora ele vai para o Egito. E no caminho, antes de chegar para o Egito, o que ele fala para Sara? Quem lembrar ganha um abraço do pastor no final do culto. O que ele fala para Sara? Faz assim, Sara. Eu sei, eu estou vendo, você é uma mulher muito elegante. Muito bonita. Irmãos, eu fico curioso quando a Bíblia faz esses relatos. Eu fico imaginando, Sara deveria ser linda. E Abraão, com medo, o que ele faz? Qual a proposta dele para a própria esposa? Faz assim, Sara, quando chegar lá no Egito, fala que você é minha irmã. Fala que você é minha esposa, não. Porque senão os egípcios podem me prender, me matar, enfim. Abraão mente, irmãos, homem falho. E a gente sabe o que aconteceu. Deus interveio, graças a Deus, porque ela era de fato linda. E Faraó, a hora que vê ela, já separa pro harém dele. Mas de noite o que Deus faz? Olha o zelo de Deus com as coisas dele, irmãos. Com aqueles que são separados para o seu propósito. De noite, Deus fala com o Faraó, essa moça aí, ela tem marido. Devolve ela para o marido dela. O Faraó fica furioso, chama Abraão no outro dia, fala, o que você fez comigo? A ponto de Deus me matar, de me exterminar. Eu e minha família, devolve Sara rapidinho. Homem falho, irmãos. Homem limitado, assim como eu, como você, mas que Deus escolhe, que Deus redime, que Deus capacita, para quê? Para cumprir o seu propósito. Quer ver outro exemplo? E Moisés? Ah, pastor, só elogios. Homem abençoado, irmãos. É ou não é, Moisés? Quem conhece um pouco da história dele, homem de Deus. Mas quando vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, o que ele faz? Mata o egípcio, enterra, deixa a ponta do dedão do cara para fora. Porque as pessoas descobrem. E Moisés, então, pé na estrada, precisa fugir. Esse foi Moisés, irmãos. E assim por diante. Mas o que nós aprendemos? Primeiro, Deus valoriza a simplicidade. E Deus escolhe, segundo, pessoas, como eu falei, falhas, limitadas, e capacita elas para cumprir o seu propósito. Agora vamos falar um pouquinho do nascimento de Jesus, que é o centro da mensagem. Antes disso, olha lá, irmãos. Quando você olha para esse texto, registrado pelo médico Lucas, é muito interessante a gente perceber a revelação, o destino da revelação de Deus. Olha só, o anjo Gabriel aparece a um sacerdote, isso está lá no contexto, chamado Zacarias. E ele anuncia também para Zacarias, que já era idoso, sua esposa idosa, o nascimento de um filho muito especial. Quem foi? João Batista. E depois o anjo Gabriel, mesmo anjo, aparece para uma jovem lá em Nazaré e anuncia o quê?
o nascimento do Santo de Deus, do Filho de Deus. E é interessante a gente perceber esse contraste, pensar nesse contraste entre essas pessoas. Chama muita atenção. Um era o sacerdote, próximo Gui, e o outro era uma jovem virgem lá de Nazaré. E quando a gente observa esse contraste, a gente aprende muita coisa. Muita coisa. Aqui eu estou resumindo. Olha só. Olha a reação, se você olhar para esses textos que eu apontei, você vai identificar isso. Olha a reação de Zacarias. Primeiro, quem era Zacarias? Ele era um sacerdote no tempo do rei Herodes. E nesse momento da história, por sorteio, os sacerdotes, era assim que funcionava o serviço sacerdotal no templo. Fazia-se um sorteio e o sacerdote que era escolhido entrava então no Santo dos Santos para poder oferecer sacrifícios e se apresentar diante da presença de Deus. E Zacarias, ele não acreditou nas palavras do anjo. Olha que interessante, irmãos. A reação do sacerdote diante do anúncio. Ele não acreditou. E por isso, o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo até se cumprir a promessa de Deus. Depois, o anjo visita Maria, o mesmo anjo. E o que Maria demonstra? Olha a reação dela. Como a postura dessa mulher, irmãos, dessa jovem judia, nos ensina. Olha a reação dela, Lucas 1,38. Olha a resposta dela. Se você for ver o texto, no primeiro momento ela fica espantada. Ela fica sem saber. Como assim? Eu sou agraciada, escolhida de Deus? Como assim? Eu não estou entendendo essa mensagem. E aí o anjo então dá o anúncio. Olha, você ficará grávida, você vai dar luz a um filho. E Maria faz uma pergunta para o anjo. Qual foi a pergunta? Como assim, se eu sou virgem? E se você olhar o texto, eu estou resumindo aqui, o anjo vai dar a resposta detalhada para ela. E então, conscientemente, olha a resposta que ela dá. Lucas 1,38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém. Que resposta, hein? Que reação, que postura de humildade, de fé, diante de confiança, diante de uma mensagem tão maravilhosa. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Algumas lições aprendidas aqui. Primeira, quando nós oferecemos uma resposta consciente diante da revelação de Deus, nós somos incluídos no seu propósito. Amém? De novo, presta atenção. Quando você, eu, oferecemos uma resposta consciente diante de uma revelação de Deus, e essa revelação ela sempre vai estar atrelada ao propósito do Senhor. Quando eu ouvi o chamado de Deus para a função pastoral, irmãos, para a vocação pastoral, eu confesso para vocês, acho que eu já falei isso aqui em algum momento, eu não entendi. E eu fiquei pensando, como assim? Eu tenho outros planos, Senhor. Eu tenho outros sonhos na vida. A última coisa, irmãos, que eu sonhei em ser na vida, a última, acho que nem a última, porque nem nisso eu pensava, era ser pastor. E quando Deus me chamou, jovem, com 17 anos, imaturo, não sabia nada da Bíblia, não sabia nada da igreja, confuso, inseguro, instável. Eu perguntei, como assim, Senhor? E depois de muitos anos, irmãos, muitos anos, eu fui entender que
O chamado de Deus não tem a ver comigo. Tem a ver, sabe com o quê? Com o propósito de Deus. E ao longo desses mais de 20 anos, 25 anos, eu posso dizer uma coisa para vocês, um testemunho pessoal. Irmãos, quando Deus chama alguém para cumprir o seu propósito, Ele muda as situações, Ele muda as circunstâncias, Ele faz tudo para que o seu propósito se cumpra. Essa é a primeira coisa. E segunda, e no caso de Maria, que propósito, hein? Dar a luz ao Salvador do mundo, o Filho de Deus. E a segunda lição, de outras que nós podemos tirar daqui, é que uma simples resposta pode produzir grandes transformações nas nossas vidas. O que não produz transformação, irmãos, preste atenção no que você vai ouvir, é a inércia diante de uma revelação de Deus. O que significa isso, pastor? Significa que quando Deus fala, quando Deus chama, quando Deus revela, quando Deus instrui, e nós permanecemos na inércia, não há reação da nossa parte perante Deus, não pode haver transformação na nossa vida. E aqui eu abro parênteses, permita-me de novo para contar um testemunho pessoal, outro. Irmãos, a partir da minha resposta, eu não entendia muito bem, como eu falei aqui, eu tinha um monte de dúvidas, eu não tinha sequer formação. Mas quando eu disse sim, Senhor, eis-me aqui, do jeito que eu sou, se o Senhor está me chamando, o Senhor sabe o que faz. Eis-me aqui. Irmãos, Deus abriu portas, caminhos que nunca, eu jamais imaginaria que aconteceria. Jamais. Ele me conduziu a caminhos estreitos, a caminhos ligados ao seu propósito. Mas precisou de uma resposta. Quantas vezes, irmãos, Deus está falando com você, inclusive hoje aqui, agora, através da sua palavra revelada, e nós permanecemos inertes. Quantas vezes? E aí, na sequência aqui dos fatos, ou do fato extraordinário que foi o nascimento de Jesus, uma grande multidão, versos 13 e 14 do Evangelho de Lucas. Uma grande multidão do exército celestial, apareceu com um anjo. Agora o anjo já não estava mais sozinho. Veio um exército, de repente uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Porque é lá que Ele habita, nos céus, nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Entre os seres celestiais, glória a Deus. E paz na terra aos homens, aos quais Ele concede seu favor. Quando eu olho para esse texto, irmãos, para esse anúncio dessa multidão do exército celestial, pessoalmente é inevitável eu não olhar para o mundo daquela época e olhar para o mundo hoje. Se você perguntar, pastor, há muita diferença, sem contar tirando o contexto cultural judaico, há muita diferença nas características humanas daquele tempo para hoje. O que você responderia? Há muita diferença. A paz que eles necessitavam naquele tempo, nós necessitamos hoje. Irmãos, quando eu olho para as notícias, seja pela internet, pelo jornal, é impressionante.
É alarmante quantidade de notícias negativas e trágicas. É ou não é? É impressionante. Roubo, violência, homicídios, guerras, maldades, egoísmo humano. É impressionante. Nós vivemos num mundo conturbado. E não há nada, preste atenção no que você vai ouvir agora, não há nada que nós, da nossa parte, possamos fazer para reverter isso. Sabe por quê? Porque a verdadeira paz que preenche a existência, o vazio, o buraco na alma humana, tem nome. Se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Então não adianta, irmãos, nós colocarmos a nossa esperança e tentarmos extrair paz de nós mesmos. Não adianta nós colocarmos esperança e tentar extrair algum tipo de paz, ainda que momentâneo, dos recursos financeiros, das riquezas desse mundo. Não adianta nós tentarmos extrair paz em algum sentido, uma paz passageira, focando numa estrutura política, por exemplo, nacional do nosso país. Não adianta, irmãos. Sabe por quê? Porque a verdadeira paz está somente em Jesus Cristo. Só Jesus. E esse foi o anúncio da multidão do exército celestial. Olha, glória a Deus nas alturas. E naquele contexto, o mundo estava em trevas, como está hoje. E pessoalmente, irmãos, isso traz um consolo, uma paz. Jesus veio, Ele é a paz que eu preciso. Jesus veio, Ele é a paz que você precisa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. E se for pensar em favor, quem de nós merecíamos um favor dessa dimensão? Quem no contexto judaico, quem no contexto do mundo daquela época merecia essa paz, esse favor de Deus entre os homens? Quem merecia, irmãos? Mas Deus, que é maravilhoso, que valoriza a simplicidade, que tem os seus meios de agir na história, Ele envia o seu Filho. E através do nascimento de Jesus Cristo, Deus estende o seu favor a pessoas que nada fizeram para merecê-lo. E Ele graciosamente lhes concede a paz. O Salvador nasceu. Essa é a melhor e mais sublime notícia do mundo inteiro. O Salvador nasceu. Paz na terra aos homens, a quem Ele concede o seu favor. E eu quero, numa transição rápida aqui, eu quero concluir, irmãos. Eu não quero me estender muito. Dá mais um enter, Gui. Será que tem mais alguma coisa? Isso, eu quero concluir enfatizando mais uma vez a minha admiração pessoal pela maneira simples que Deus escolhe agir na história. Aliás, história que nunca mais seria a mesma. Nunca mais foi a mesma, irmãos. História que teve início num pequeno vilarejo na Galileia, cujos personagens, aos olhos dos religiosos importantes da época, dos reis e imperadores da época, eram insignificantes.
Quem é essa Maria? Quem é essa jovem de Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré? Lembra que teve uma pergunta dessa nos evangelhos? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma virgem prometida em casamento, um mensageiro angelical. Olha os personagens cumprindo um alto mandato divino. Inclusive, se em algum momento da história da humanidade houve necessidade dos anjos falar, foi nesse momento, irmãos. Você já teve experiência de um anjo aparecer para você? Teve? Eu nunca tive, irmãos. E confesso, se aparecer, acho que eu vou dar um. Se eu estiver na cama, eu caio da cama. Cara de boi, é cara de leão, é cara. Tem 6 asas. Eu, hein? Mas se teve necessidade de anjo falar na história, foi nesse momento. Uma estrebaria, não havia lugar para eles nas hospedarias. Uma manjedoura, ou seja, um coxo de alimentar animais. Foi o palco preparado para receber a pessoa mais importante do mundo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E é importante destacar aqui o que Lucas menciona lá no capítulo 2, versos 6 e 7. Olha o que está escrito. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primogênito. Depois nós sabemos, Maria, ela teve outros filhos. Mas nesse momento ela deu à luz de uma maneira sobrenatural. Às vezes as pessoas ficam com dúvida, pastor, teve relação sexual de Deus com Maria? Não, calma lá. Fica tranquilo. Foi uma ação sobrenatural. Que humanamente, irmãos, nós não podemos explicar. O texto diz que o anjo anunciou, olha, a sombra do Altíssimo te cobrirá. E você vai engravidar e gerar um filho. O nome dele será Jesus, que significa Salvador. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles, né, na hospedaria. E eu quero concluir com essa pergunta. Será que há lugar para o Salvador do mundo na sua vida? E eu quero encerrar, irmãos, citando um belo cântico bíblico de autoria de uma jovem chamada Maria, conhecido em latim como Magnificat. Magnificat, que significa glorificar. Ela estava glorificando a Deus no mais íntimo do seu ser. Sabe aquela adoração que envolve alma e espírito? Sabe? Aquela adoração que sai lá do fundo da nossa alma. Hoje nem esse tipo de adoração eu consegui oferecer a Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas é esse tipo de adoração, irmãos, que Maria, ela oferece. De alma e espírito. O cântico é um brado de exaltação a Deus, afirmando porque nós devemos louvá-lo. Olha lá, se você quiser acompanhar comigo, Lucas 1, 46 ao 55, disse Maria, minha alma. Olha a expressão dela de adoração, de onde que sai? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Puxa, bem que Maria podia ensinar, né? Muitos ministérios de louvor por aí a compor, né? Cântico bíblico. Olha que cântico. A sua misericórdia, olha os princípios bíblicos que ela coloca. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém. Que cântico, hein? Feche seus olhos por um instante. Como eu mencionei no início, na introdução dessa mensagem, irmãos, que foi um resumo um pouco detalhado, mas foi um resumo. O verdadeiro sentido, a verdadeira celebração do Natal bíblico é essa. É anunciar a vocês aqui e nós anunciarmos ao mundo, a todas as pessoas, o Salvador nasceu, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. É por isso que é graça de Deus, o nascimento de Jesus, a sua manifestação em carne e osso. É graça de Deus, é favor de Deus aos homens. E mais uma vez eu fecho com essa pergunta: será que há lugar para o Salvador do mundo na sua vida? Se você quiser aproveitar esse momento para fazer uma oração pessoal aí no seu lugar, faça isso. A celebração do Natal, irmãos, não é a celebração que o mundanismo prega por aí, bebedeira, farra, não é isso, irmãos. O verdadeiro Natal, pelo contrário, é um momento que nos convida a reflexões pessoais. É um momento que nos convida a olhar para o vazio que talvez, um vazio que esteja dentro de você e que só pode ser preenchido pelo Salvador do mundo. A celebração do verdadeiro Natal deve gerar no nosso coração momentos pessoais e também em família. Momentos de oração. Sejam orações verbalizadas, sejam orações audíveis e verbalizadas, sejam orações silenciosas. O verdadeiro sentido do Natal, irmãos, nos convida a um momento de profunda singeleza e gratidão. Talvez a ceia na sua casa, na sua família, não vai ser aquela mesa cheia. Tem 2, 3 tipos de espécie de peru lá, assado, um monte de coisa. Talvez não vai ser assim. Talvez será uma mesa singela, com alimentos básicos. E se esse for o caso, lembre-se que Deus valoriza a simplicidade. Agradeça. Agradeça a Deus por estar aqui.
Daqui a pouco nós vamos sentar e comer junto, bater um papo gostoso, antes de vocês irem embora. Agradeça a Deus por essa igreja, irmãos. Agradeça a Deus. O verdadeiro Natal nos convida à gratidão. Nos convida a olhar para dentro de nós. E a fazer uma avaliação e tentar enxergar dentro de nós tudo que tem preenchido espaços no nosso coração. E essas coisas podem estar preenchendo o principal espaço no seu coração, que é o lugar que deveria ocupar Jesus, o Salvador do mundo. Se você quiser, se você percebe que é o momento, faça uma oração de gratidão, seja uma oração silenciosa aí no seu lugar, mas agradeça a Deus. E uma sugestão que eu te deixo é que o ponto principal da sua gratidão e da minha, do meu agradecimento, é dizer para Deus: muito obrigado por enviar o seu favor a nós. Muito obrigado por enviar o seu Filho único. Muito obrigado por enviar o seu Filho unigênito a este mundo e conceder a mim, a conceder a todos os homens o seu favor e a sua paz. Obrigado, Senhor. Que tempo maravilhoso. Que mensagem maravilhosa o Senhor trouxe para nós. Mensagem que de fato gera gratidão no meu coração, nos nossos corações, mas também gera pergunta, reflexão. Que também exige da nossa parte, de cada um de nós, uma resposta. Diante da pergunta que ficou, que ecoa para nós: será que há lugar? Quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele na hospedaria. Ele foi acolhido numa manjedoura. E será que hoje essa manjedoura pode ser o meu coração, o seu coração? Oh, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor enviou Jesus. Cristo é a nossa verdadeira paz. Cristo é a minha salvação. É a salvação de todos aqueles que nele crê. Muito obrigado porque o Senhor concede o seu favor aos homens, aos quais o Senhor quer bem. O Senhor quer o nosso bem. E por isso enviou o seu Filho. E Jesus é a razão da nossa celebração, é a razão da nossa festa nessa noite. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Irmãos, eu quero encerrar. Aqueles que vão nos acompanhar
posteriormente pelo canal do YouTube. Que você seja muito abençoado por essa palavra e compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Um grande abraço.